A gente falava no domingo sobre o verdadeiro significado do Evangelho de Cristo. Como eu falei que deveria ser um mandamento dentro da igreja. O verdadeiro Evangelho de Cristo, ele consiste no quê? O verdadeiro Evangelho de Cristo é atribuído por quê? Para quê e para quem? Qual é o verdadeiro significado do Evangelho? Como a gente falava no domingo e teve um pouco de quinta-feira, o Evangelho de Cristo, ele é envolvido com o próximo e não apenas com nós mesmos. Se a Bíblia diz de graça recebeste, de graça dai, da mesma maneira que eu recebi, eu tenho que entregar, é ou não é? Para que a salvação se achegue a outras pessoas, porque a gente seria ignorante de dizer assim como Deus, ele salva quem ele quer, da maneira que ele quer e como ele quer. Não vai cair uma luz do céu e vai mostrar uma Bíblia fictícia ou espiritual na frente de uma pessoa para que ela se converta ao Evangelho de Cristo. É necessário que pregue a palavra. Nós temos que pregar a palavra aos necessitados. Nós temos que não apenas pregar, mas se preocupar. Não apenas se preocupar, mas cuidar. Um dos maiores atributos de um filho de Deus que foi nascido de novo é aquele que tanto tem prazer de entregar o Evangelho de Cristo aos necessitados, mas também de cuidar dessa pessoa. Ele não pensa somente nele, mas ele pensa nos outros. Esse é um pouco da reunião de quinta e como falávamos, é um dos mandamentos, se não o primeiro mandamento da Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante ao primeiro, amar o meu próximo como a mim mesmo. A Bíblia diz, nesse mesmo tempo, nessa mesma passagem, que cumprindo isso, eu cumpri toda a lei e os profetas. Todos esses dois mandamentos consiste toda a lei. Praticando os dois, você já praticou todos os pontos da lei. É isso que a palavra de Deus fala. Porque se eu amo a Deus, acima de tudo, eu vou me policiar. Eu vou me cuidar para não desagradar a Deus. A Bíblia diz que nós devemos temer a Deus e não aos homens. Se antes tivesse que temer aos homens, eu não seria servo de Cristo. Ou agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. A Bíblia diz assim, temei antes aquele que pode lançar a alma no inferno. Quem que lança a alma no inferno? O próprio Deus. Mas eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e o meu semelhante como a mim mesmo. Você se ama, pessoal? Vocês se amam ao tal ponto de se cuidar e de se policiar. Eu tenho que amar o meu próximo da mesma maneira em que eu me amo. O amor não se consiste em apenas em palavra, falácia. Não se consiste em apenas pelo verbo, mas sim por eu demonstrar cuidando e zelando pela alma dessa pessoa que talvez está começando na igreja, está um mês na igreja, está um ano na igreja e ainda tem dificuldade do que é o Evangelho de Cristo. É necessário que alguém o acompanhe, sim ou não? É necessário que alguém traga a luz das Escrituras, esse Evangelho para aqueles que estão começando. Eu vou mostrar isso na palavra para vocês hoje, que tem gente que é fraca na fé na igreja, mas não por ser fraca que ela é condenada. Tem gente que vai ficar 30 anos na igreja e ainda ela vai ter que aprender todos os dias como eu aprendo também, como você aprende também. Nós não conhecemos Deus na sua totalidade. Todos os dias nós aprendemos alguma coisa nova, né? Todos os dias o Evangelho de Cristo se revela de maneira diferente para a gente. Eu posso ler o mesmo texto 300 vezes e as 300 vezes Deus vai me mostrar algo diferente. Porque o Evangelho de Cristo é assim, sempre mostra naquilo que a gente tem que mudar. Amém? Mateus capítulo 18. Mateus 18. Todos acharam, gente? Olha só, a gente vai falar primeiro sobre o reino dos céus, quem que é o maior do reino dos céus, depois eu vou entrar num assunto muito importante que deveria ser também um mandamento eclesiástico, mandamento da igreja. Diz assim Mateus 18, o maior do reino dos céus. Olha quem que é o maior do reino dos céus. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus.
Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, a mim recebe. Primeiro ponto dessa passagem, antes de entrar na parte principal. Os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quem que é o maior no reino dos céus? Quem pode ser considerado o maior no reino dos céus? Jesus, com toda a sabedoria, pega uma criança e coloca no meio deles. A gente vai dizer: pastor, por que a criança? Ou por que Jesus pegou a criança? Por que ele pegou a criança? Por causa da inocência? Eu não digo que é por causa da inocência, porque hoje homem nenhum tem inocência dentro de si, depois que adquire um certo conhecimento do bem e do mal. É ou não é? Você não pode me dizer que você é inocente depois de ter 30 anos de idade. Você não pode me dizer que é inocente depois de conhecer o fruto do conhecimento, ou o certo e o errado. Vamos aplicar essa passagem de texto dentro de contexto. Não está falando de inocência, está falando de se humilhar. É ou não é? Texto dentro de contexto. Nós sabemos com toda certeza que uma criança, por mais inveja que ela tenta ter do amiguinho, ainda ela é inocente. É ou não é? Nós entendemos que por mais que uma criança, com toda a inocência, ela peca, tem inocência dentro de si. Mas não é esse o atributo que a passagem está falando. Está falando de se humilhar. Ou seja, essa passagem relata a respeito de uma pessoa que ela herda o reino dos céus. Ou que ela vai herdar, ou que já herdou. Como que ela herdou? É como a gente estava falando agora, eu e Henrique. Uma pessoa não pode caminhar e dizer assim, olha, eu estou buscando pela minha salvação. Não, não. Se você está buscando pela sua salvação, é sinal que você não é salvo. Você sempre tem que andar com um único consentimento. Eu sou salvo, não pelas minhas obras, mas pelo precioso sangue de Cristo naquela cruz. Se a própria palavra de Deus diz que ninguém vai ao Pai se por ele não for chamado, ou nenhum daqueles que ele trouxe para ele, ele lançaria fora, isso é sinal que por mais que o próprio Cristo nos atraiu com laços de amor, de maneira nenhuma ele vai lançar fora, de maneira nenhuma, nem pelas nossas dificuldades, nem pelos nossos tropeços, entendemos, como pregávamos domingo, como diz 1 João 1,8 e 1,10, que aqueles que dizem que não tem pecado é mentiroso, engana a si mesmo, e a verdade não está nele. Todos cometem pecado, todos cometem iniquidade. O problema é a palavra deliberadamente, com liberdade, com sentimento. Pequei sabendo da verdade, pequei conhecendo a plenitude de Deus na minha vida. Eu pequei sabendo do certo e do errado, e isso traz um ardor de fogo para a pessoa, que a própria palavra fala isso, que aqueles que pecam deliberadamente, não resta mais sacrifício, a não ser um ardor de fogo que consome os seus adversários. Nós conhecemos a verdade, sim ou não? Nós sabemos os pontos que nos levam a tropeçar. Não há pessoa aqui que dizem, pastor, eu pequei e não sabia. Por isso que a gente sempre fala, o diabo joga os dardos inflamados dele na vida dos eleitos, na vida dos escolhidos. É sempre trazer aquilo que a pessoa era mais apegada aonde? Lá no mundo. Se você sabe aonde é a sua queda, você não vai caminhar os lugares escorregadios. Se você sabe aonde você tropeça, se é ali que você tropeça, você vai o quê? Pelo outro lado. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não devemos dar lugar ao diabo. A palavra em Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti o diabo. E aí então ele fugirá da gente. Resistência. É saber que por mais que somos meros pecadores, homens que na primeira queda do nosso pai Adão, mas a Bíblia diz que por um homem entrou a maldade, o pecado no mundo, mas pelo segundo homem entrou graça, evangelho, salvação. Pelo segundo homem, ou segundo Adão, assim como a Bíblia explica, entrou salvação a todos os homens. Digamos, aqueles que creem, não digo pelo mundo inteiro, porque Jesus mesmo fala, eu não rogo pelo mundo inteiro, somente por aqueles que o meu Pai me deu, somente por esses. Por isso que a salvação não é universalista, o evangelho é universal, mas a salvação não. A pregação é universal. Nós pregamos para toda língua, tribo e povo, para todos.
Mas salvação não é para todo mundo, não é? Você pode ver que tem gente que não adianta, ela vai insistir nos pecados dela, ela vai insistir na eloquência dela, ela vai insistir praticamente na necessidade da carne dela e não na necessidade do Espírito. Qual que é a maior necessidade do Espírito? Intimidade com Deus. A Bíblia mesmo fala que o Espírito de Deus leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis a Deus. Nossas orações não é entregue de nós ao Pai mesmo, mas é o Espírito Santo que se entrega, ou que se encarrega de entregar. Amém? Espírito Santo. Todos têm o Espírito Santo? Não. Todos têm o Espírito de vida? Não. Somente aqueles que foram convencidos da justiça, do juízo e do pecado. O que é um homem convencido do pecado? É aquele que não peca? Não, todos pecam, mas aqueles que não vivem na prática do pecado. Aqueles que não vivem na prática do erro, porque sabem que entristece o Espírito Santo. Amém? Amém. Ou seja, se a gente olhar pela lógica da passagem de Mateus capítulo 18, não está falando de inocência, está falando de humilhação. Uma criança, por mais inocente que ela seja, mas o maior atributo dela, acima de tudo, é que elas são dependentes do pai e da mãe. Dependência é o maior atributo. Não é inocência, é dependência. O maior atributo de um cristão não é inocência, porque ele não é inocente. A Bíblia mesmo fala que Deus não terá por inocente o culpado. Deus não vai ter por inocente o culpado. Se nós somos culpados, seremos condenados. Mas o maior atributo de uma criança não é inocência, mas é dependência. O homem que reconhece a total dependência que ele tem por Deus, ele chegou praticamente no reino dos céus. Porque se ele sabe que ele depende exclusivamente de Deus, ele vai fazer de tudo para agradar a divindade. Ele vai fazer de tudo para agradar o Deus Altíssimo. Ele vai fazer de tudo para agradar aquele que jamais ele poderia ter entristecido. Lembra que a gente falou domingo? Ou até esses dias atrás nós falamos uma pregação, a salvação é de graça, mas ela custa muito, é ou não é? Ela tem um alto preço, um alto preço. A salvação, ela é dada de graça, mas a salvação tem a sua, praticamente, vamos lá. Eu recebi a salvação e Paulo falou para os filipenses que nós temos que trabalhar em cima da salvação. Nós temos que manter a nossa salvação firme na palavra da verdade. Todos são salvos aqui? Todos vocês são salvos, pessoal? Vocês se consideram salvos? Amém. Eu me considero salvo. Por isso que eu falei, vocês não estão atrás da sua salvação, vocês já são salvos. O que vocês têm que fazer é trabalhar em cima da salvação. Trabalhar pelo mantimento da salvação do que ela me propõe. Cuidar dos enfermos, cuidar dos aflitos, cuidar das viúvas, cuidar dos necessitados. Todos os homens de Deus que foram chamados por Ele, Deus sempre falava para eles, vocês vão cuidar das viúvas. Foi para isso que eu os ungi. A Bíblia fala em Isaías capítulo 6, que uma pedra do altar fora tirada, uma brasa viva, que tocou nos lábios de Isaías. Ele mesmo reconheceu, meu Deus, eu tenho lábios impuros, eu habito no meio de um povo impuro. Pega uma brasa viva, toca nos lábios de Isaías e o lábio dele é purificado. E Deus fala, a quem eu enviarei, Isaías? A quem eu enviarei? Isaías fala o quê? Envia-me a mim, Senhor. 2 vezes ele fala, envia-me a mim, envia-me a mim, para pregoar o evangelho de Cristo aos necessitados, ou o evangelho de Deus, aos aflitos, aos necessitados, aos cabisbaixos, aos caídos. Foi para isso que Deus nos ungiu. A gente tem que entender uma coisa. Também falava hoje numa visita, a gente estava fazendo visita hoje, nós não temos que usar do evangelho para querer praticamente ganhar, como é que a gente falou lá, meu Deus? Quando eu estou uma pessoa de pensamento diferente, eu estou um debate. É como eu falei para o Henrique, existe a linhagem de pensamento tanto do calvinismo como do arminianismo. Pastor, qual pensamento está certo, qual está errado? Meu amigo, não tente procurar a palavra da verdade para debater com os outros. Tenta procurar a palavra da verdade para manter a sua salvação na sua vida. É para isso que você tem que fazer isso.
Claro que estão pregando mentira, nós vamos mostrar a verdade. Amém? Estão pregando heresia, nós vamos mostrar o que é a palavra da verdade. Porque aí chega no último dia do céu, está Calvino e Armínio lá em cima. E aí? Para que tanta briga? Para que tanta discórdia por causa de palavras? Para que tanta contradição em versículos bíblicos? Porque nós entendemos que os maiores avivalistas do passado eram arminianos. John Wesley era arminiano. Leonardo Ravenhill era arminiano. Billy Graham trabalhava praticamente em cima da doutrina arminiana. João Calvino era calvinista. A maioria deles do passado era calvinista, de avivalista, seja eles metodistas. Metodista foi John Wesley. Mas existia dois tipos de doutrina. O pensamento deles era pregar o reino dos céus e não em debate, meu Deus. É ou não é? A nossa preocupação tem que ser levar o evangelho de Cristo às pessoas que não conhecem esse evangelho. Se Cristo nos ungiu, é para quê? Para a gente ficar estacionado e pensar em só nós mesmos? Eu seria ignorante. A salvação pertence a Deus, mas se a salvação pertence a Ele, para que uma pessoa seja salva, é necessário que o próprio Deus use alguém para que pregue o evangelho para essas pessoas. Tem gente que fala assim, eu, entre aspas, até compreendo. Pastor, mas Deus não precisa de mim. De fato, Ele é Deus. Se não for para usar você, Ele usa outra pessoa para pregar o evangelho. Ninguém é insubstituível. Saul era um ungido de Deus, até então que caiu do seu trono, é ou não é? Saul era um homem de Deus, mas foi trocado por Davi. Por quê? Porque em toda a sua glória, Saul começou a buscar outros deuses. Deus arrancou Saul do templo, ou do altar, ou da glória que ele estava, ou do seu trono, arrancou e colocou praticamente um homem temente a Deus. Davi pecou? Sim ou não? Se olhar pela palavra, foi o maior homicida da Bíblia. Mandou matar Urias, um servo dele, se prostituiu com Betseba, mulher de Urias, engravidou Betseba, nasce um filho. Aí Davi tenta praticamente num discurso com o profeta Natã. Natã chega, Davi, havia um homem, um fazendeiro, um homem muito rico, que possuía muitos cevados, muitos bois, ou seja, muitos animais. Porém, tinha um homem muito pobre, que tinha uma bezerra, ou um cevado, que essa bezerra, esse cevado, deitava no seu regaço, comia com esse homem, as suas crianças brincavam com esse bezerro, era o único que ele tinha, era o único que o pai pobre tinha, enquanto aquele senhor fazendeiro tinha muitas cabeças de gado. A Bíblia diz que, porém, esse homem fazendeiro muito rico, esperando um viajante que iria visitá-lo, pegou praticamente aquele cevado daquele homem pobre para cozer para aquele viajante. Aí Natã fala assim, Davi, julga você o que é certo e o que é errado. Mal sabia Davi que estava se colocando no lugar de Deus naquele momento, o seu julgamento. Davi se irou de tal maneira, é digno de morte, e esse homem tem que pagar 4 vezes mais. Natã fala, Davi, esse homem é tu. Davi, é você esse homem, Davi. Eu imagino a cara de Davi caindo no chão. Davi reconheceu o erro dos outros, mas não reconheceu o seu. Eu lembro. Davi preferiu apontar o dedo para os outros, mas não para si mesmo. Natã falou, você é esse homem, Davi. Você vai pagar 4 vezes, assim como você julgou, você vai pagar 4 vezes mais e com morte. Praticamente os filhos de Davi morreu. Um irmão abusou da irmã e o outro vendo matou o próprio irmão. Olha a desgraça que virou a casa de Davi por causa de um pecado. Pecado escondido. Deus fala para Davi, Davi, assim como o seu pecado foi oculto, a sua vergonha será em público. Davi pecou em oculto. A gente entende que a própria palavra de Deus diz que não há nada oculto que não seja revelado. Tudo é revelado. Nós vamos mostrar isso na palavra. Ou seja, um dos maiores atributos de Deus na palavra, voltando para a passagem de Mateus 18, é total dependência de Deus. Temos que ser que nem criança, dependentes de Deus. Temos que ser que nem criança, depender exclusivamente dele. Amém? Quando a gente parar para observar os passos de Jesus na terra, a gente vai poder ver que ele não seguia a lógica desse mundo. Jesus não seguia a lógica desse mundo. Nada era atribuído para o mundo, mas para o reino. Tudo que Jesus pregava era para o reino.
Jesus mesmo enfatizava a vontade do Pai. Tudo que ele fazia, ele não falava dele mesmo, ele falava do Pai. Tinha profecia que voltava para Cristo, era explícito dentro do templo, e ele muitas das vezes pregava isso. Mas tudo que ele falava, eu não faço a minha vontade, mas daquele que me enviou, a vontade do Pai. Amém? Os valores do reino, se vocês entenderem, são tão diferentes dos conceitos terrestres, porque se o homem compreender essas coisas, ele jamais vai perder tempo para buscar aquilo que é terreno, ele sempre vai se dedicar àquilo que é do alto. Amém? Por isso é importante a gente aprender a transformar, ou ser transformado pela renovação da nossa mente. Por isso é importante a gente entender que para que a gente possa ser renovado pela mente, é necessário que a própria palavra de Deus cauterize o evangelho e seja enxertado dentro da gente. Porque homem nenhum aprendeu nada de si próprio, a não ser o que é mal. É como diz, eu estava vendo meu Facebook esses dias, e uma frase que é verdade. Tudo que você vê de bom em mim é Cristo, e o que você vê de mal é eu mesmo. O que você vê de bom em mim é o próprio Cristo, mas o que você vê de mal sou eu mesmo, as minhas obras, o meu eu. O que Paulo disse? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer já está diante de mim, quando eu vejo eu já tenho cometido. É ou não é? Vocês não querem muitas das vezes fazer o mal, mas quando olham já fizeram. Vocês muitas das vezes não querem cometer iniquidade, mas quando olham, muitas das vezes a carne gritou mais alto e acabaram cometendo pecado, talvez inconsciente, mas cometeram. Essa é a vontade da carne e é o homem original que habita dentro da gente, o homem caído, o homem marcado pela mancha do pecado, pela iniquidade. Todo homem, a Bíblia diz, seja condenado diante de Deus. Simplesmente Deus separa para si, como está escrito em Salmos, aquele que lhe é querido. Não aqueles que lhe são queridos, mas aquele que lhe é querido. É um por um. Amém? Vamos continuar aqui. Agora que eu chego na parte principal. Sobre os tropeços. Vocês estão entendendo, pessoal? Mateus capítulo 18, versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que lhe... Olha só, eu vou ler de novo para você entender. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés serão lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois e serem lançados aonde? No fogo eterno. Ah, meu amigo, Jesus assevera sobre essa passagem muito importante a respeito dos escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos. Aí ele fala, porque é inevitável que venham os escândalos. Vai ter escândalo na igreja? Vai ter, pessoal? É o que mais tem. Se você vê o número de escândalos que acontece, praticamente todos eles acontecem dentro da igreja. Dentro da igreja. Pastores se prostituindo, pastores adulterando, pastores roubando, pastores matando, como teve caso, que até hoje não descobriram, mas está em toda a mídia. Uma certa igreja tradicional conhecida, que matou um menino chamado Lucas. Pastores dentro da igreja mataram, abusaram do menino. Tem prova, tem filmagem, meu Deus, mostrando o que esses dois camaradas de uma igreja conhecida mataram um camarada. Um menino de menos de 16 anos de idade, dentro da igreja. E aí? Acabou vindo à tona. Pastores de uma igreja conhecida, que usavam a igreja para lavagem de dinheiro, mas eram meros traficantes dentro da igreja, com armas, escondiam armas no escritório, droga no escritório, para que ninguém percebesse, porque são pastores, é ou não é? Pô, sou pastor, ninguém vai desconfiar, mas não há nada oculto que não seja, uma hora vem à tona. Escândalos e mais escândalos. Pastores que no altar proferiam a fé,
mas de repente caíram no conceito do seu próprio coração. Teve um camarada que você tem em vídeo, aquele líder do Gideão, estava numa festinha de churrasco, né? Estava lá, aí daqui a pouco alguém começou a filmar, aí filmou bem a cara dele, esse aqui vocês conhecem, e ele com uma lata de cerveja na mão bebendo. Entenda bem uma coisa, eu não estou criticando ele, eu quero que vocês entendam o que eu prego e depois o que eu faço. Né? Eu posso pregar uma coisa para vocês, mas no meu culto eu posso fazer totalmente diferente do que eu estou pregando aqui. Por isso que o homem de Deus, ele não é um homem de dupla personalidade, de pregar algo e não viver o que ele prega. Por isso que o homem e a mulher de Deus, eles não podem ter dois conceitos e querer praticamente advertir alguém, mas ele não faz o que está advertindo. A própria palavra diz, você diz que não deve roubar, mas rouba. Vocês dizem que não pode adulterar, mas adulteram. Vocês dizem que não pode idolatrar, mas cometem sacrilégio. Ou seja, fizemos aquilo que não pregamos. E os escândalos na igreja vão se espalhando. Agora tem um certo pastor, bem conhecido, Neio Ribeiro, ou Barretos, Neio Barretos. Está na internet, o que eu estou falando, não estou falando agora, está na internet. Tem uma pregação dele que ele fala no altar sobre o dízimo. Ele diz que quem não dizima é um mau caráter. Quem não dizima não deveria nem estar dentro da igreja, porque a igreja está ali porque dizimistas dizimaram e você não é digno nem de sentar na cadeira de que dizimistas dizimaram. Você deveria estar lá fora, nem fora, diz assim, nem fora. Você deveria estar do outro lado escutando a igreja pela internet. Aí ele diz assim, não, pela internet também não. Porque tudo que envolve a igreja foi dizimistas que praticamente patrocinaram um programa da televisão. E continua falando, o santarrão. Agora caiu praticamente a máscara. O camarada engravida uma menina de menor, um cara que já tem mais de 50 anos, conhecido. Engravida uma menina de menos de menor e falou para a menina, aborta para que ninguém descubra. E aí, pessoal? A menina já jogou à tona tudo. Né? Eu não estou aqui apontando o dedo, eu estou falando dos escândalos de dentro da igreja. Temos que ajudar essas pessoas? Com toda certeza. Com toda certeza. Jesus sentava com os pecadores, né? Jesus sentava muitas das vezes como pecador, mas a Bíblia diz, ai dos escândalos, mas ainda por cima, ai do que daqueles que vieram dos escândalos. Daqui. Imagina o rigor ou a ira de Deus que vai cair sobre esses. Há duas formas de escândalos dentro da igreja. Eu não quero enfatizar a primeira, daqueles que cometem. Eu quero enfatizar o segundo motivo, que é praticamente aqueles que noticiam os escândalos. Aqueles que, quando vê o irmão cair, a primeira reação dele é espalhar para todo mundo. Né? Aqueles que veem o irmão cair e ele se alegra com aquilo. Ele vê alguém cair e não estende a mão. A primeira coisa que ele estende é as suas críticas, é as suas falácias, é condenar o irmão ao Hades, ao inferno, quando nós pecamos e julgamos outras pessoas, porque pecamos de forma diferente que elas. Pecamos todo dia, meu Deus. Se a gente for olhar no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 20, a Bíblia vai relatar que Noé, quando ele planta uma vinha, ele bebe do vinho e ele se embebeda. E Noé, quando fica bêbado, a Bíblia diz que Cã, seu filho, presta atenção para vocês entenderem, Cã, seu filho, vê ele nu e espalha para todo mundo que o pai estava nu, expôs a nudez do pai. E Sam e Jefté, outros dois filhos de Noé, pegam uma túnica e vai descosta para o pai que está nu, cobriu o pai, descosta para não ver o pai nu. Olha só, um fez o quê? Expôs o pecado do pai. E os outros dois, com todo temor, foi descosta e colocou a túnica no pai e Noé. Gênesis 9:20 você pode ler. Pastor, mas o que tem a ver com isso de expor o pecado, ajudar ou praticamente condenar a pessoa? Cã fez o quê? Argumentou, expôs e não ajudou. É aquele tipo de pessoa que vê o irmão cair em pecado e ele quer apontar o dedo e não ajuda. Mas Jefté e Sam, os outros dois filhos, quiseram ajudar o pai, ou ajudar aquele que caiu em pecado. Quando Noé voltou, ficou sóbrio de novo, Noé fez o quê? Amaldiçoou Cã e a cidade de Cã, que era Canaã, que a cidade seria amaldiçoada.
E bendita seja a tenda a qual Deus Todo-Poderoso habitava, de Sam e Jefté. Noé abençoou os dois que ajudou, e a ira de Deus caiu sobre Cã, porque ele expôs o pecado. É muito fácil quando alguém precisa de ajuda e eu aponto o dedo, mas é muito difícil eu ajudar. Não é? Porque a gente quer ser santarrões dentro da igreja, quando nós não olhamos para dentro da gente e criticamos porque pecamos de forma diferente. Queremos esconder os nossos pecados debaixo do tapete, mas a sujeira continua ali, não é? Infelizmente. A Bíblia fala que um certo centurião, ele chega para Jesus e fala: minha filha está morta. Está em casa morta ou doente, não lembro muito bem. Jesus fala assim: vai, me leva lá. Ele: não, eu não sou digno que entres debaixo do meu teto. Manda apenas uma palavra e o meu servo, o servo dele, e o meu servo vai ser curado. O meu servo vai ser curado. Jesus fala assim, olha o que Jesus fala: muitos virão do Oriente, do Ocidente, sentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó, e tomarão o lugar dos filhos da luz, ou dos escolhidos, e os filhos da luz serão jogados no lago que arde com fogo e enxofre, ali aonde haverá choro e ranger de dentes. Um homem que não conheceu o evangelho, mas teve muito mais fé do que o povo de Israel. Porque Jesus falou: nem em Israel eu vi tamanha fé que nem desse homem. É muito fácil eu apontar o dedo, mas é muito difícil eu ajudar. Tem gente lá fora que tem muito mais fé do que muitos aqui dentro. E isso é fato. Não é porque escutamos a palavra, estamos mais tempo na igreja, que nós somos melhores que ninguém. A gente entende que nós somos necessitados da mesma misericórdia que eles. Mas a nossa reação diante de um pecado de algum irmão não é condená-lo, mas sim ajudá-lo. Não é criticá-lo, mas sim erguê-lo. Não é falar para ele: olha, você cometeu pecado, você é digno da justa ira de Deus. Nós entendemos que o pecado causa isso na vida das pessoas. A Bíblia mesmo fala: se para o justo é difícil que se salve, aonde perecerá a alma do pecador, do ímpio? Se já para o justo é difícil que se salve, aonde vai perecer a alma do pecador, do ímpio? E aí, pessoal? Eu tenho que, mesmo entre aspas, sendo justo porque fui justificado por Cristo, e estender a mão ao necessitado ímpio e mostrar o verdadeiro evangelho para ele, e ele vai se lembrar do bom samaritano. Que passagem maravilhosa! Um homem que foi salteado, apanhado, caído na beira da estrada, passou um sacerdote e fingiu que não viu. Um sacerdote passou, fingiu que não viu. Quem que é o sacerdote? Aquele que apresenta os sacrifícios no templo. Tapou os seus olhos para aquele homem que estava machucado. Depois passou um levita, o homem que era responsável pelos salmos, pelos cânticos da casa de Deus. Fez o quê? Fingiu que não viu. Não é? Fingiu que não viu. Passou praticamente a largos passos e deixou aquele homem caído. Passou um samaritano. Quem que é o samaritano? É o povo excluído. Jesus mesmo disse aos discípulos: vocês vão à casa de Israel e não entrem na cidade dos samaritanos, porque o reino dos céus são para os filhos de Deus e não para os gentios. Isso no tempo da lei. Leia Mateus, você vai ver que ele fala isso. Aí um bom samaritano passa e vê um homem salteado, machucado no chão. Meu amigo, na mesma hora ele pega esse homem, coloca na sua carrocinha, no seu, não sei, no seu cavalo, seja onde ele for, e vai numa pousada e fala para aquele homem: olha, cuida dele, eu estou deixando dinheiro para cuidar dele, para que ele possa repousar aqui também. Dois que eram de Deus passaram a largos passos e fingiram que não viu, e um que era mundano fez o quê? Ajudou, contribuiu, se preocupou. E quando a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz, muito mais ágeis. Por isso que eu digo, tem cristão que tem que aprender até com o mundano, sabe disso? Tem cristão que tem que aprender até com pessoas do mundo. Porque a gente ouve a palavra, pastor, e a gente é digno do reino. Não, ninguém é digno do reino. Todos aqui são necessitados. Todos aqui precisam da misericórdia de Deus. Todos. A Bíblia diz que todos se extraviaram e carecem e necessitam da misericórdia de Deus. Todos. Mas a reação do religioso
é primeiro acusar. É muito mais fácil eu acusar, porque aí eu vou me sentir melhor. O orgulho do homem é sempre querer se sentir melhor. Estou na igreja, estou bem, estou firme. Se a pessoa caiu, o problema é dela. Ela cometeu o pecado, então ela tem que estar no lugar que ela deveria estar por ter plantado e colhido aquilo que ela plantou. Essas são as palavras que saem de um cristão ignorante. Mas o cristão de Deus, que foi salvo, remido, o que foi praticamente justificado, é aquele que vai visitar os caídos, que vai visitar os que precisam. Tem muita gente que não vem mais para a igreja, porque quando caíram apontaram o dedo e não praticamente taparam a ferida dessas pessoas. Amém? Amém. Se você olhar para Gênesis 9:20, é isso que a Bíblia fala. Certamente Satanás, ele se delicia com isso. Certamente Satanás, ele se delicia com a queda de um filho de Deus. No entanto, meu amigo, ele se esbalda de delícias quando tem aqueles que ainda incentivam ao Satanás praticamente ser alimentado com a queda dos filhos de Deus. Caiu. E eu vou argumentar sobre a queda de alguém. A pessoa já está oprimida, ela já está caída, ela já está contristada, pensando, pronto, acabou para mim, Deus não vai me aceitar de volta, porque essa é a primeira visão de um pecado. Se eu pequei, Deus se afastou de mim. Se quem pecou já está sujeito ao juízo, porque temos que acrescentar mais dor a essas pessoas? Não, nós não temos que acrescentar dor. A pessoa pecou, ela já está condenada ao juízo de Deus. Eu não posso acrescentar mais dor sobre ela. Amém? Quando Saul, uma passagem que fez eu, meu Deus, como fez eu refletir. Saul praticamente ele foi um homem usado por Deus e depois usado pelo diabo. É ou não é? A Bíblia diz que Saul, depois que perdeu o seu trono, ele foi atormentado pelo diabo, pelo Satanás, ou pelo espírito imundo. Ele foi atormentado. Um espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul. Quando Jonatas e Saul, eles caem na guerra, eles morrem na guerra, quando os dois morrem no campo de batalha, Davi, ele levantou uma lamentação, ele levantou um pranto, e exclamando praticamente a Deus. Você pode ler aqui, está escrito em 2 Samuel, olha só, deixa eu mostrar para vocês poderem entender. 2 Samuel 1,17, lá no comecinho da Bíblia. Eu estou falando de quem caiu dentro da igreja, pessoal. Entenda uma coisa, há uma grande diferença daqueles que caem em pecado e não têm mais força para voltar, e também daqueles que se rebelaram e saíram do concílio praticamente, ou da Assembleia do Justo. Há uma grande diferença. Vocês podem ver que a Bíblia diz que nós não podemos nem compactuar com o erro dos outros, é ou não é? Nós não podemos. Tem pessoa, pastor, que saiu da igreja rebelde, não quer mais saber. Tudo bem, não estou falando desses. O que eu estou pregando aqui é daqueles que dentro da igreja caíram em pecado e não tem mais força para voltar. Até queriam, mas não tem mais força. Talvez você vai conversar com uma pessoa dessa e fala, como eu queria voltar, mas não consegue mais. Então você pode ser praticamente um incentivo para essas pessoas voltarem. É desses que eu estou falando. 2 Samuel 1,17 diz assim: o lamento de Davi por Saul e Jonatas. Pranteou, todos acharam, gente? Pranteou Davi a Saul e a Jonas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino no arco, o qual está escrito no livro do justo: a tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Não o noticieis aonde? Olha só, não o noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Olha para cá um minutinho. Davi se pranteou, Davi exclamou, levantou um clamor pela queda de dois homens de Deus. Entre aspas, que Saul praticamente ele tomou o caminho dele. Mas Jonatas era um homem de Deus. Jonatas, ou Saul, perdão, Saul era conhecido como o ungido do Senhor. Saul, se você ler a palavra, você vai ver que Saul era conhecido como o ungido do Senhor. E Davi explícita na palavra e fala: caíram os dois valentes, caíram os dois homens que eram de Deus, caiu o ungido do Senhor, caiu os dois valentes, a cidade está deserta, o exército está assolado, não noticieis em Gate,
e não publiqueis nas ruas. Em outras palavras, não comuniqueis o pecado dos próximos ou do próximo lá fora, mas ajudem. Vamos exclamar, vamos clamar, vamos levantar uma lamentação por eles. Orem pelos caídos, orem por aqueles que cometeram pecado, por aqueles que foram arruinados pelo seu coração, orem por eles, orem por essas pessoas. Davi estava falando isso, por mais que Saul intentou matar Davi, e por um momento, Davi estava com a espada no pescoço de Saul, falou assim: olha, eu não sou digno de tocar, ai de mim se eu tocar no ungido do Senhor, ai de mim. Davi reconhecia, como diz a própria palavra, que o dom de Deus é irrevogável, o dom que ele dá ele não tira, é ou não é? Então, se Saul era ungido do Senhor, Davi ele temeu e tremeu praticamente diante de Saul, porque Saul foi ungido do Senhor. Davi reconheceu ainda a unção que Saul tinha. Ou seja, não comuniqueis, não noticieis, não, vamos orar, é muito mais fácil. Vamos deixar de criticar e vamos orar, é muito mais fácil. Vamos deixar de apontar o dedo e vamos pedir misericórdia. A própria oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação. Assim como ele perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu perdoar alguém que tem me ofendido é orar por essas pessoas. É ou não é? Infelizmente, o nível de pessoas desviadas da igreja é pelo, como eu sempre falo, é pelo mau testemunho. É ou não é? Infelizmente. O mal da igreja é o mau testemunho. Por isso que as pessoas caem e não voltem mais. Porque, no ponto de vista delas, se não adiantou para os outros, não vai adiantar para mim também. É desse jeito que eles olham. E Davi, vendo que os dois homens praticamente de Deus caíram, morreram, não deveria se espalhar, porque iriam alegrar os filisteus, os amalequitas, iriam alegrar os inimigos. Vocês acham que o mundo não se alegra quando vê um pastor que cai em pecado e a mídia expõe? Vocês acham que o mundo não aplaude? Vocês acham que o mundo não sente alegria? Tá vendo? Não é eles que pregam em santidade, cadê a santidade que eles praticam? Não estou vendo, não estão vendo, não são eles que criticam os homens de fora, que cometem pecado, eles fazem pior, estão cometendo pior. Ou seja, a mídia de hoje em dia está sendo um grande vilão da igreja. Por mais que a gente vai tentar ajudar quem caiu, mas já estão manchados, não tem mais credibilidade. O gigante de Judá caiu, não há quem possa mais praticamente respeitá-lo. Infelizmente é assim. Por isso que a gente tem que cuidar para a gente não cair, ou não tropeçar. Porque caindo ou tropeçando, a gente coloca outras pessoas também a perder. Amém? A gente devia lamentar e chorar quando um dos valentes do reino cai. Chorar e lamentar. Agora eu digo uma coisa para vocês. Que benefício pode haver num filho de Deus quando alguém cai? Hein, pessoal? Que benefício pode ter na nossa vida? Que benefício quando há uma queda dentro da igreja, quando alguém cai, tem algum benefício? Não. Simplesmente a igreja é manchada, a igreja é escandalizada, é ou não é? A igreja é escandalizada, mas na nossa vida não tem benefício nenhum. Agora procura ajudar essa pessoa que caiu para ver se não vai ter benefício na sua vida. Procura ajudar aquele que caiu para ver se o seu galardão não vai ser maior. A Bíblia fala sobre isso. Quando um soldado cai na batalha, meu amigo, é o seu próprio exército que sofre baixa. Guarde isso dentro de vocês. Nós somos o exército de Cristo. Somos ou não somos? Quando um soldado desse exército cai, é o nosso próprio exército que sofre baixa, ou sofre consequência, porque é menos um no nosso meio. Menos um soldado que está ali para nos ajudar. Agora, quando nós acolhemos o soldado novamente, ele vai se sentir seguro, não nos pecados, alertamos ele da iniquidade, tudo bem, você caiu, pecou, mas a própria palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para perdoar, ele vai perdoar, vai e não peques mais, não cometa mais o mesmo pecado. A gente trouxe essa pessoa de volta. Quem perde é o exército e não o soldado também.
Tudo bem, mas quem está perdendo também é o exército. Amém? A gente devia clamar ao Senhor dos céus e também, né, devido ao tamanho e desgraça de tantas pessoas que caem de dentro da igreja. Vocês estão entendendo, gente? Sim, senhor. Olha o que diz Mateus 18:15. A gente estava em Mateus? Como se deve tratar a um irmão culpado, um irmão que caiu? Eu digo uma coisa, se os escândalos vierem à tona, que não seja através de mim não. Que não seja pela minha boca. Deixa que venha sozinho. Amém? O próprio Deus vai expor o pecado daqueles que cometeram. Se o escândalo vir à tona, que não seja pela minha boca e nem pela boca de vocês. Abra a boca mais para ajudar e menos para criticar. A Bíblia diz que seja a gente apto a ouvir e menos e tardio no falar. Tardio no falar. Tome cuidado no que você fala, porque as palavras que saem da sua boca podem se tornar como um julgamento para vocês. A Bíblia fala que pelas suas palavras os serão condenados e por elas justificados. Que toda a palavra ociosa que sai da nossa boca será testemunha nossa no último dia. A própria palavra fala isso. Então cuidado das palavras que saem da sua boca. Seja por alguém que caiu e você o condenou. Cuidado, você pode ser condenado pelas suas próprias palavras. Porque no último dia haverá um grande memorial do livro das obras. E quem dirá que nessas obras ou nesse livro das obras não está escrita a sua condenação? É ou não é? Infelizmente. Mateus 18:15. Olha só, como se deve tratar ao irmão culpado. Se teu irmão pecar contra ti, vai, o que diz a sua Bíblia aí? Arguí-lo. E outra? Repreende. Se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende entre todos que estão lá fora, no mundo e na igreja. Ah, não é isso? Se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Somente vocês dois. Aí diz assim, se ele te ouvir, ganhasses o teu, e a importância da preocupação. Se o teu irmão pecar contra ti, ou se ele fez algo contra vocês, ou se vocês fizeram algo contra ele, ou se ele pecou, vai e repreende essa pessoa, só vocês dois, somente vocês dois. A Bíblia não está falando aqui para expor para todo mundo, não, é somente os dois. Converse com essa pessoa. Se você, nessa conversa, a Bíblia diz, se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Amém? Ganhou como? Para o reino. Não é questão de ganhar alma para Jesus, porque nós não temos autoridade para ganhar alma para Jesus, mas podemos ser instrumento de vossa paz, do vosso evangelho. Podemos ser instrumento da pregoação do evangelho. Conversamos com essas pessoas. Nesse momento de praticamente contrito, a pessoa me ouviu, eu ganhei ela praticamente pelo evangelho de Cristo. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ela não os atender, dize à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? A pessoa não ouviu, pastor, não quer saber, leva 1 ou 2 testemunhas. A pessoa não ouviu também, pastor, aí você leva ao concílio da igreja. O pastor estava falando, fez isso, aquilo, outro, que a gente pode fazer, podemos tratar de que maneira? O pastor vai ter sabedoria para tratar aquela situação. Se caso não der certo, amigo, bata os seus pés, tira a poeira do pé e vai, continua a sua caminhada, porque haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas pessoas. Amém, pessoal? É isso que a palavra está falando. Mais que livre também de expor o escândalo do mundo, cujo príncipe é o diabo. A gente expõe o evangelho de Cristo para as pessoas necessitadas. E quando a gente expõe o pecado das pessoas para o mundo, a gente praticamente está dando força para o diabo usar armas contra a gente. O diabo já tem armas o suficiente contra o cristão. Ele já tem armas o suficiente contra os caídos. Não podemos dar mais munição a ele. Amém? Como eu posso dar munição para o diabo contra o irmão? Praticamente julgando meu irmão
e expondo o pecado dele para todo mundo. O que se alegra com a queda de um filho de Deus, meu amigo, não é um cristão, praticamente é um diabo, é um Satanás. Me perdoe a minha sinceridade. O que se alegra com a queda de um cristão procede do diabo e não do reino dos céus, porque eu não posso me alegrar com a queda de ninguém. Amém? Esse sermão que eu preguei para vocês hoje, primeiramente ele teve que ser pregado para mim. Para mim. Eu tive que tomar conhecimento do que eu preguei hoje. E de fato, a igreja evangélica é muito acusadora, né? A igreja evangélica é muito julgadora. Se acha melhor que todo mundo. A igreja evangélica, e se eu for olhar pela palavra de Deus, todos aqueles que se achavam santos, Jesus falava que eram sinagoga de Satanás. Todos aqueles que se achavam melhores, a Bíblia fala, vocês não entram e impeçam que outros entram também. A Bíblia fala sobre aqueles que se acham santos, e fazendo isso eles se tornam 2 vezes mais filhos do diabo. 2 vezes mais. Ou seja, olhando pela palavra da verdade, quem são esses que se acham melhores que todos? Os indutos doutores da lei. Aqueles que se acham, pela palavra, melhores que todo mundo. Mas quando são mais necessitados do que o próprio publicano. Ou mais necessitado do que o próprio necessitado. Amém, pessoal? Amém. Você recebeu a palavra de domingo, guarde no coração, e essa palavra para complementar o que foi pregado domingo. Se o domingo foi o primeiro mandamento, que esse seja o segundo. Amém? Não criticar, mas ajudar aqueles que precisam. De acusadores o mundo está cheio. Está muito escasso aquele que estende a mão. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês. Antes de pregar para vocês, eu tomo conhecimento que tem que ser primeiramente para mim. Agora que eu preguei, seja para vocês também, como base principal da vida piedosa de vocês. Antes de orar por vocês, orem pelo irmão caído. Amém, pessoal? Amém. Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte.